Em seu estudo de 2006, Tradições discursivas e mudança linguística, Johannes Kabatek propõe 3 metodologias para análise de tradições discursivas. A primeira é a análise filológica da mais ampla intertextualidade, que é um tipo de análise qualitativa, em que não se trata de contar dados. A segunda é a análise multidimensional, na linha de Douglas Beiber. E a última é a análise da junção, como proposta por Wolfgang Reible em 1992. Nesta aula, nós falaremos dessa última abordagem, da análise da junção. Mais especificamente, nós vamos discutir aqui o estudo de 2010 de Johannes Kabatek, Philipp Obrist e Valentina Vinches, intitulado Close Linkage Techniques as a Symptom of Discourse Traditions, Methodological Issues and Evidence from Romance Languages. Na introdução, os autores ressaltam que nem todos os elementos linguísticos aparecem em qualquer texto. Então, para levar em conta essa questão da variação textual, diversos romanistas têm considerado as tradições discursivas, que fortemente determinam a escolha dos elementos linguísticos. Nesse estudo de 2010, os autores apresentam resultados da análise da junção com o objetivo de identificar as variações textuais em diferentes corpora. Na seção 2, intitulada Tradições discursivas e o método quali-quantitativo, os autores explicam que o conceito de tradição discursiva foi proposto por Petacor e Wulf Österreicher e tem suas raízes no funcionalismo de Eugênio Cosério. Um pressuposto básico dessa abordagem é que produzir discursos não é uma atividade determinada apenas por regras da língua, por regras gramaticais, mas também por moldes de textos anteriores. Discursos são produzidos dentro de determinadas tradições de comunidades culturais. Os autores mencionam ainda algumas das consequências desse pressuposto, das quais vou mencionar rapidamente apenas 3. A primeira consequência é que as tradições discursivas determinam a seleção dos elementos linguísticos, tanto lexicais quanto gramaticais. A segunda é que não apenas a situação de comunicação imediata influencia a configuração do discurso, mas também as tradições discursivas. E a terceira é que as variações linguísticas, sejam elas sincrônicas ou diacrônicas, devem ser analisadas levando-se em consideração em que tradições discursivas elas ocorrem. Ainda na seção 2, Kabatek, Obrist e Vinches relatam que Petacor e Wulf Österreicher defendem que o contínuo entre oralidade e escrituralidade tem uma forte correlação com o contínuo de agregação e integração sintática. No polo mais extremo da agregação sintática, correlacionado à oralidade, está a técnica de justaposição de orações, ao passo que no polo mais extremo da integração sintática, correlacionado à escrituralidade, estão as técnicas de condensação de orações, como, por exemplo, as construções nominais. Wolfgang Reible propõe que entre os dois polos de agregação e integração sintática há uma série de técnicas diversas para a junção. A primeira técnica seria a justaposição simples. Em seguida, a junção por advérbios juntivos. Em terceiro, as conjunções coordenativas. Em quarto, as conjunções subordinativas. Em quinto, as formas nominais do verbo, como gerúndios, particípios e infinitivos. Em sexto, grupos preposicionais. E em sétimo, as nominalizações, introduzidas por preposições simples. Esse contínuo de integração sintática, que, como eu mencionei, está correlacionado ao contínuo de oralidade e escrituralidade, tem um outro eixo, que também é contínuo, que é o eixo do grau de complexidade crescente das relações semânticas. Na tela,
eu ilustrei essa ideia como uma coordenada de 3 eixos. O eixo Z, em azul, representa o contínuo de oralidade e escrituralidade. O eixo Y, em verde, representa o contínuo de integração sintática. E o eixo X, em vermelho, representa o contínuo de complexidade das relações semânticas. Assim, a condicionalidade, por exemplo, é menos complexa que a causalidade, que é menos complexa que a finalidade, que é menos complexa que a concessividade, e assim por diante. Quer dizer, cada língua tem, no eixo Y, suas próprias técnicas de integração sintática, tais como justaposição, advérbios, coordenação, etc. Esses recursos linguísticos permitem expressar, no eixo X, diferentes relações semânticas, umas mais complexas do que as outras. E essas técnicas do eixo Y e as relações semânticas do eixo X se distribuem pelos diferentes textos. A coordenação é muito usada em conversas pessoais e também a relação de adição. Por isso, a conjunção E do português brasileiro é bem frequente nesse gênero textual. Já a subordinação é mais usada em textos elaborados, como, por exemplo, processos judiciais. E aqui, como se trata de argumentação, a concessividade, que é uma relação semântica complexa, também será relevante. Isso significa que uma conjunção subordinativa, como, por exemplo, embora, será mais frequente num processo judicial do que numa conversação pessoal e informal. Kabateck, Obrist e Vintes apresentam os resultados de análise da junção em 4 pesquisas diferentes. A primeira pesquisa foi abordada por Kabateck em seu estudo de 2006, Tradições discursivas e mudança linguística, e já foi comentada na videoaula 3. Por isso eu não vou detalhar mais aqui, mas você pode ver o vídeo da aula 3. A segunda pesquisa é uma ampliação do corpus da primeira. Como depende dessa primeira pesquisa, vou comentar apenas os resultados de outras 2 pesquisas, a de Bíblias do Espanhol Medieval e a de jornais reto-romanos. Usando o corpus de Bíblias medievais, que faz parte de um projeto do pesquisador Andrés Henrique Arias, as diferentes versões dos mesmos textos bíblicos foram analisadas. Na figura que vocês veem na tela, a mesma passagem do livro de Números, capítulo 22, versículos 21 a 35, foi analisada em 4 Bíblias medievais diferentes, que na legenda aparecem marcadas como E8, E19, E4 e AJ. Os números do eixo X, a linha mais baixa da figura, são os números dos versículos 21, 22, 23 até o versículo 35. À esquerda, em números romanos, vocês veem as técnicas de integração sintática. E também à esquerda, em algarismos arábicos, vocês veem as relações semânticas. As 4 versões da Bíblia têm uma distribuição bem semelhante da junção. Nos trechos mais narrativos, dos versículos 21 a 28, por exemplo, vocês podem perceber que a linha do algarismo romano 3, que corresponde à coordenação, e a linha do algarismo arábico 1, que corresponde à relação de adição, apresentam uma alta frequência. Quer dizer, nesses trechos narrativos, há o uso frequente de conjunção coordenativa aditiva. Já no trecho dos versículos 29 a 31, marcado por um retângulo na figura, há um diálogo bastante argumentativo, marcado pelo uso de conjunções subordinativas, a linha 4 em algarismos romanos e variadas relações semânticas marcadas pelos números arábicos 3, 5, 6, 7 e 8. Uma conclusão interessante aqui é que as diferentes partes do mesmo texto
apresentam comportamentos diferentes quanto à junção, dependendo se são narrativas, descritivas, dialogais, argumentativas e assim por diante. Agora, a figura a seguir mostra outro resultado interessante. Nessa figura, a gente percebe que nem todas as Bíblias apresentam a mesma distribuição da junção. Essa figura mostra a distribuição da junção especificamente no trecho dos versículos 27 a 31. Na Bíblia E8, que é representada por um quadradinho branco, a distribuição da junção apresenta alguns comportamentos diferentes das demais Bíblias em comparação. Essa diferença decorre do fato de que a Bíblia E8 foi traduzida ao espanhol medieval a partir da Vulgata Latina. Já as outras Bíblias foram traduzidas do hebraico. Isso significa que a distribuição da junção mostra dois modelos diferentes que influenciam esses textos. Nessa figura, a gente percebe que nem todas as Bíblias apresentam a mesma distribuição da junção. Essa figura mostra a distribuição da junção especificamente no trecho dos versículos 27 a 31. Na Bíblia E8, que é representada por um quadradinho branco, a distribuição da junção apresenta alguns comportamentos diferentes das demais Bíblias em comparação. Essa diferença decorre do fato de que a Bíblia E8 foi traduzida ao espanhol medieval a partir da Vulgata Latina. Já as outras Bíblias foram traduzidas do hebraico. Isso significa que a distribuição da junção mostra dois modelos diferentes que influenciam esses textos. Agora passamos à pesquisa da junção em jornais reto-romanos. O objetivo é analisar a evolução do estilo jornalístico de jornais reto-romanos de 1839 a 2006. Para o ano de 1839, os dois jornais analisados foram identificados na figura como GRR e ARP. Para o ano de 1906, os jornais analisados foram identificados como GAR e GR, e por fim, para o ano de 2006, o jornal analisado foi identificado como LQ. A tabela mostra que, ao longo do tempo, a coordenação e a subordinação vão se tornando menos frequentes, mas uma técnica vai se tornando mais frequente, que é a das preposições. Do ponto de vista diacrônico, o estilo jornalístico mudou de um estilo mais agregativo sintaticamente para um estilo mais integrado sintaticamente, em que as preposições e grupos preposicionais são técnicas preferenciais. Esse é um deslocamento em direção à escrituralidade e à elaboração linguística. Esse estilo mais agregativo dos jornais reto-romanos do século XIX aponta sua maior proximidade com a oralidade. Kabatek, Obrist e Vintes explicam que esse fato é causado, entre outros aspectos, pela influência de moldes textuais como o sermão religioso nos artigos jornalísticos dessa época. Os autores chegam a algumas conclusões sobre a análise da junção. A primeira é que a hipótese de correlação entre a distribuição da junção e a variação textual, isto é, entre a distribuição da junção e as tradições discursivas, foi confirmada pelos resultados discutidos. Para a linguística de corpos, a análise da junção é um meio de identificar as tipologias textuais em grande corpora. A identificação e diferenciação de gêneros textuais é uma questão muito complexa. Todavia, a linguística de corpos lida cada vez mais com um grande número de dados.
E nesse sentido, a análise da junção cumpre uma lacuna, que é a de ter critérios objetivos para identificação de variação textual em grande corpora. Chegamos ao final de nossa aula e eu espero que ela tenha sido útil para você. Fique bem e até a próxima. Tchau, tchau!